Graça e paz da parte do Senhor. Vamos estar meditando na palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O texto sagrado nos traz lições pertinentes à nossa condição humana. Dois homens, duas casas, duas construções, duas estruturas, duas bases diferentes. Jesus ensina aos dois homens. Jesus fala, Jesus orienta e traz uma proposta de bênção para os dois homens. E enfatiza quanto à importância da base, do fundamento. Estas lições espirituais, elas estão fundamentadas exatamente na nossa condição espiritual, aqui nesse mundo. Na nossa condição como os que ouvem os ensinos, as recomendações, as orientações abençoadoras do Senhor Jesus, farão toda a diferença no nosso viver. A importância será para toda a nossa vida, durante toda a nossa existência. E o texto é muito claro quanto às consequências estabelecidas a partir de decisões diferentes, atitudes diferentes, comportamentos diferentes em relação àquilo que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, continuamente está e estará de forma tão graciosa, propondo sempre o melhor para as nossas vidas. Ambos ouvem a palavra de Deus. Muitos ouvem a palavra de Deus. De uma forma muito especial, todos têm a oportunidade de obedecer, atender, aplicar e praticar os ensinos do Senhor Jesus. E a partir do que ouvem, do que recebem da parte dele. Os dois homens constroem no mesmo lugar. E aí está justamente uma lição preciosíssima. Nós estamos neste mundo e sujeitos às mesmas intempéries que todo ser humano está. Mas ambos resolvem construir e sobre uma base diferente. Um constrói sobre a rocha
e outro constrói sobre areia. As ações diferentes, as atitudes diferentes, as práticas diferentes. A casa sobre areia, por certo, para aquele homem, foi o lugar mais fácil, mais imediato e com consequências impensáveis. Porque aquele local já estava estabelecido como um local instável, inseguro, numa areia, numa condição movediça. Representa aqueles que querem fazer e cumprir a sua própria vontade e não atender à palavra de Deus e não dar ouvidos aos ensinos do Senhor Jesus. Vai por aquilo que é mais fácil, sem esforço e até na dependência que, se alguma coisa pior acontecer, aí sempre haverá alguém para socorrer. O outro homem, ele construiu sobre a rocha, um lugar firme, seguro, inabalável. Por certo, demandou esforço, tempo, trabalho, investimento, dedicação, cuidado, zelo e obediência ao ensino de Jesus. Obediência à palavra de Deus. Ambos os homens estavam ali agora sujeitos às consequências que adviriam e vieram. Diz o texto da palavra de Deus que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E na outra casa também caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com o ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína, a casa sobre a areia. Aí está justamente o resultado de uma atitude irresponsável, infeliz, desobediente e não atenta à voz do Senhor Jesus. Infelizmente é isso que acontece na vida de muitos que não atendem. Muitas pessoas que não querem admitir os ensinos maravilhosos, abençoadores do Senhor. E aqueles que ouvem, obedecem, atentam e de fato estão sempre com o coração propenso a estar seguindo os mandamentos do Senhor Jesus, são abençoados. Que venham os intempéries, porque eles virão nesse mundo, nessa vida. As tempestades, as contrariedades, as crises, as situações em que carecem de muita preocupação, mas que são, de fato, resolvidas por esse Senhor, o mesmo que sempre estará orientando, direcionando e abençoando. Construa a sua vida como esse homem fez, sobre a rocha. E você que já construiu, continue atentando para as palavras maravilhosas, abençoadoras do Senhor Jesus. Porque ainda que venham as tempestades, os ventos contrários, ainda que os impactos sejam fortíssimos, a nossa casa, a nossa vida espiritual jamais irá sucumbir, jamais será derrubada. Firme a sua vida, meu irmão, firme a sua vida, minha irmã, cada vez mais nos ensinos na palavra do Senhor Jesus, e estaremos fundamentados durante toda a nossa vida naquele que
é a rocha verdadeira, sustentadora, inabalável, que através da fé podemos estar vivenciando e experimentando a cada dia e durante todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor Jesus, pela graça e misericórdia dele, de bondade, nos oriente, nos abençoe e nos faça cada vez mais praticantes dessa eterna palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.